Olá, boa tarde. Nós somos alunos do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Viçosa e hoje nós vamos apresentar um trabalho da disciplina Fenômenos de Transporte 2, sobre transferência de calor. Eu sou a Adriana. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Karine. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Lucas. E além disso, a gente conta com mais um membro, que é o Pedro Henrique, e ele não pôde comparecer hoje. O nosso trabalho vai ser apresentado aqui nesse vídeo em basicamente 4 tópicos. A gente vai apresentar os objetivos e a introdução do trabalho, depois iremos passar para a parte experimental, toda a parte que envolve as contas e discussão de resultados e também a conclusão. Obrigada. O tema do nosso trabalho é o estudo do perfil de temperatura no resfriamento de cenouras. A gente escolheu trabalhar com alimento porque atualmente a gente vive uma situação onde 420 mil pessoas morrem no mundo por ano por intoxicação alimentar devido a micro-organismos. Nós sabemos que entre a temperatura de 5 graus e 60 graus é uma faixa de temperatura muito propícia para a proliferação de micro-organismos. Por isso, nós fizemos o cozimento da cenoura e analisamos o resfriamento até a temperatura de 30 graus, que é a temperatura ótima para a reprodução desses micro-organismos. Com o nosso trabalho, a gente quer apresentar um estudo sobre quanto tempo demora para a cenoura resfriar até essa temperatura de 30 graus, de forma a garantir que o consumo seja de maneira segura para evitar a contaminação. Agora, nós vamos apresentar os métodos experimentais. A primeira parte do nosso experimento consistiu em escolher cenouras que poderiam ser cortadas no tamanho e geometria para aplicarmos os métodos de diferenças finitas. Nós escolhemos a geometria retangular, então cortamos as cenouras em blocos com 8 centímetros de comprimento, 4 de largura e 2 de altura. Em seguida, nós colocamos água potável em uma panela e levamos ao fogo alto. Quando a água entrou em ebulição, nós colocamos a cenoura e deixamos que ela cozinhasse por 15 minutos. Esse procedimento foi repetido para todas as cenouras individualmente. Após passar os 15 minutos, nós retiramos a cenoura e transferimos para uma embalagem de isopor. Nós usamos a embalagem de isopor para considerar que, na parte de baixo da cenoura, não houvesse trocas de calor, sendo assim uma superfície adiabática. Em seguida, começamos a fazer as medidas das temperaturas nos pontos que foram feitos na cenoura. São 5 pontos na superfície acima e 1 em cada superfície lateral. Esses pontos foram tomados em intervalos de tempo de 2 minutos para todas as cenouras. Bom, para vocês poderem entender um pouco melhor o nosso procedimento, nós aproximamos a cenoura de uma placa plana. Ela tinha as dimensões de 0,04 metros no eixo Y e de 0,08 metros no eixo X. E dessa forma, a distância entre cada nó seria de 0,02 metros, ou seja, ΔX igual a ΔY. Aqui nós temos que T7, T8 e T9 são exemplos de pontos internos. O T10 é o ponto na superfície e o T5 e o T15 são exemplos de ponto no vértice. E é válido ressaltar também que em todos os lados da cenoura ocorre convecção. Bom, para atingir o objetivo do nosso trabalho, que é o estudo do gradiente de temperatura em cenouras pelo método de diferenças finitas, a gente tem algumas ferramentas disponíveis. Uma delas é essa equação diferencial parcial, que é conhecida como a equação do calor. Da maneira que ela está apresentada aqui, ela foi feita para um sistema bidimensional em regime transiente, que é o caso do nosso experimento. A partir dela, a gente pode
deduzir equações que vão ser usadas para cada tipo de nó que a gente tem no nosso problema. Logo a gente vai apresentar a geometria do problema e vocês vão entender melhor sobre essa parte. A gente tem 3 casos que vão aparecer na nossa placa plana, que é a cenoura. O primeiro deles é o nó interno, que é essa equação apresentada aqui. E uma observação é que para cada tipo de nó você tem que atender um critério de estabilidade, que é baseado no número de Fourier, que é esse número que está aqui no cantinho. Eu vou falar mais um pouco dele daqui a pouco. A segunda equação que a gente tem disponível é uma equação para um ponto nodal em uma superfície plana com convecção, que é essa daqui. E o terceiro caso é um ponto nodal em um vértice com convecção. Também, essas duas últimas têm um critério de estabilidade a ser atendido, e esse critério é calculado a partir dessa fórmula. Esse é o número adimensional de Fourier, que, como vocês podem ver aqui, é a difusividade térmica da cenoura multiplicada pelo intervalo de tempo que a gente realizou o experimento, dividido pelo ΔX ao quadrado. Esse ΔX basicamente é o espaçamento entre os pontos na coordenada x. No nosso problema, esse espaçamento, tanto na coordenada x quanto na coordenada y, é o mesmo, que equivale a 0,2 metros. As outras propriedades, como a difusividade térmica da cenoura e a sua condutividade, a gente recorreu à literatura e esses dados foram facilmente encontrados. Tendo esses dados disponíveis, a gente calculou o número de Fourier, que é esse valor aqui, 0,0413, e também calculamos o número de Biot, que também é um número adimensional e que depende do coeficiente de transferência de calor por convecção, o espaçamento na coordenada x da sua malha, dividido pela condutividade térmica da cenoura, e ele deu 1,49. Bom, com esses valores apresentados aqui, a gente calculou e aferiu que todas essas equações atendem ao critério de estabilidade e a gente pôde usar sem problemas no nosso experimento. Além disso, eu queria falar um pouco sobre o coeficiente de película, que a gente calculou também, e ele depende de alguns outros números adimensionais que vão ser explicados mais adiante. Então, como o nosso problema também envolve troca de calor convectiva, nós vamos agora abordar um pouco mais dessas seguintes equações, que aqui o primeiro número é o número de Grashof, que é definido basicamente pelo beta, que também é a expansão volumétrica do ar, aqui o termo de gravidade, a temperatura da nossa placa, a temperatura no ambiente, e aqui o comprimento característico. O comprimento característico é definido pela área dividido pelo perímetro da nossa cenoura, e aqui embaixo nós temos o termo de viscosidade cinemática do ar. A partir então da substituição desses seguintes valores, nós encontramos esse seguinte valor para o número de Grashof. Além disso, também nós temos o número de Prandtl, que é a divisão entre a viscosidade cinemática do ar pela difusividade do ar, e nós encontramos esse seguinte valor. Só ressaltando também que esse valor é tabelado e é facilmente encontrado no micropé. Então, a partir da definição desses dois valores, nós podemos achar um outro número através deles, que é o número de Rayleigh, que é a multiplicação desses dois termos. E aí nós encontramos esse seguinte valor. É muito importante a gente ressaltar que existem várias relações para vocês acharem o número de Rayleigh, só que assim como nós vimos, ele é menor que 10.000, nós podemos definir outro parâmetro através dele, que é o número de Nusselt. Então, repetindo, quando ele é menor que 10.000, o valor de Nusselt equivale a 1. Então, a partir disso tudo, a gente consegue definir que o coeficiente de película é a multiplicação desse número de Nusselt pelo cada cenoura, dividido pelo comprimento característico da cenoura também. Então, aqui nós conseguimos definir então, que o coeficiente de película é 44 watts por metro quadrado Kelvin. Bom, as equações aqui apresentadas, elas fazem parte de um método chamado explícito. Por que explícito? A gente vai determinar a temperatura de um ponto nodal em um determinado tempo em função de temperaturas já conhecidas em um tempo anterior. O subscrito aqui em cada equação indica a posição desse nó, é a coordenada dele mesmo, e o superescrito aqui em cima, P mais 1, indica
que essa temperatura está sendo calculada num tempo futuro. E o superescrito P indica que é em relação ao tempo passado. Por isso, reforçando mais uma vez que o método explícito, você calcula a temperatura de um ponto nodal no tempo futuro, baseando em temperaturas de um tempo passado. Então, ressaltando que a gente não fez nenhuma dedução dessas equações, a gente se baseou no livro do Encropera, da mente de transferência de calor e massa, para fazer o nosso trabalho. E quem quiser acompanhar as deduções direitinho pode procurar lá, ou dar uma olhada no nosso artigo também, que o link vai estar na descrição. Para as demais cenouras, o resultado encontrado é muito semelhante. Podemos concluir, portanto, que o método de diferenças finitas utilizado neste caso para a simulação correspondeu bem ao que de fato ocorre. Portanto, a conclusão final é de que, embora tenhamos alguns problemas experimentais, como por exemplo o buraco que foi feito nas cenouras para medição de temperatura ocasionar um resfriamento mais rápido da cenoura, ainda assim os resultados da simulação que convergem nesse caso é condizente e pode ser, portanto, aplicado.